livro do Gênesis, capítulo 4 do livro de Gênesis. Boa noite a todos os aqui presentes, uma boa noite aos nossos irmãos através da internet. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 4. Todos têm? Diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Nosso amado Jesus, nosso querido Pai, somos gratos pelo privilégio de poder falar da sua palavra. Somos gratos pela oportunidade que temos de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e pedir a Ti o Teu perdão, Senhor. Que Tu possas nos abençoar mais uma noite, que Tu possas ungir a palavra, inspirar a palavra dentro do nosso coração, que Tu possas trabalhar dentro de cada eleito do Senhor e preparar cada um de nós, Pai, para aquele grande encontro que teremos com o Senhor. Viemos aqui para dar atenção à sua palavra, viemos aqui para dar crédito a tudo que o Senhor tem trazido através do teu profeta para este último dia. Estamos aqui para comer, Pai, aquele livrinho, o mesmo livrinho que João comeu, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma o controle de tudo e de todos, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. Podeis assentar. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite a respeito dessa escritura que nós lemos, né? Eu creio que nós já falamos um pouquinho sobre isto, mas eu creio que a palavra de Deus, ela sempre tem algo especial para o nosso coração, e toda vez que tomamos as escrituras para falar da palavra, existe uma bênção para nós. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho hoje, nesta noite, sobre João, o Abel do dia. João, o Abel do dia. Nós vemos aqui em Gênesis um quadro muito importante daquilo que Deus fez. O profeta diz que Deus, ele é perfeito na sua primeira decisão. Quando Deus, ele faz algo na sua primeira decisão, aquela decisão que ele toma, ela é perfeita. E todas as vezes que aparecer semelhante situação para Deus, ele irá operar da mesma maneira. É assim que o profeta nos ensina a crer na palavra de Deus. Deus, ele não sai das escrituras, ele opera conforme sua palavra. Deus não está aprendendo como nós. A decisão de Deus, sua primeira decisão, ela é perfeita e não há como melhorar. Deus não precisa melhorar sua decisão. Quando ele toma uma decisão a despeito e a respeito de qualquer problema, aquela decisão, ela é 100% perfeita. Não há nada que possa acrescentar à decisão de Deus, porque Deus não é homem, ele não está limitado, ele sabe todas as coisas. Deus, ele é excelso em sua sabedoria, ele é a fonte
de toda a sabedoria. E antes do homem cair, diz o profeta, ele já tinha preparado o remédio para o homem, porque Deus sabia que o homem iria cair. Nada pega Deus de surpresa. Nada que façamos ou que iremos fazer irá surpreender Deus, porque Ele conhece tudo e a todos. E você deve se sentir feliz, porque Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, e o que Ele conheceu, a Bíblia diz que Ele os glorificou já. A esse que Ele conheceu, a Bíblia diz que Ele já justificou, e o que que Ele já justificou, Ele já santificou, e esses que Ele conheceu, justificou, santificou, Ele já glorificou. Então Deus não tem surpresa, nós estamos aqui para cumprir o que antemão nosso Deus já viu. Tá certo? Se Ele me viu na sua presença, naquele grande arrebatamento, se Ele me viu na eternidade com os santos, nada vai impedir de eu estar lá. Mas tem uma coisa, irmão, se eu e você, se Deus não nos viu lá, nada pode nos colocar lá, tá certo? E nós estamos aqui testemunhando e operando conforme o que Deus já viu. E quando nós olhamos para este quadro do Gênesis, o pecado do homem, a falha do homem, quando Deus desceu ali no jardim do Éden e olhou para Adão e Eva, eles estavam nus, tá certo? Eles estavam nus. E quando Deus chegou ali, eles estavam fugindo da presença de Deus. E Deus perguntou para ele: quem mostrou para vocês que vocês estão nus? E ali começa-se, o profeta diz, aquela brincadeira de passar anel, né? Cada um empurrando a responsabilidade para o outro, né? E a Bíblia diz que eles tinham feito, eles coseram para estar na presença de Deus, eles viram que estavam nus, né? Temeram, e eles coseram folhas de figueira para tampar a sua nudez. Deus desce e decreta juízo para Adão, para Eva e para a serpente. E em seguida Deus mata um cordeiro, porque a Bíblia diz que Deus pegou peles de animal para cobri-los. A Bíblia diz que Deus pegou peles de animal para cobri-los, tá certo? É bom a gente ler, e para a gente não falar nada errado, né? Então, quando Deus desce ali no jardim do Éden e vê, que Adão e Eva estavam nus, ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqui no 7, um pouquinho antes. Então foram abertos os olhos e conheceram que estavam nus, folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Tá certo? E depois que Deus dá o decreto do juízo para cada um, a Bíblia diz: e chamou Adão o seu nome e a sua mulher Eva, porquanto era mãe de todo ser vivente. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui está a revelação de Abel. Deus não aceitou as folhas de figueira que Adão e Eva fizeram para si. Deus, o próprio Deus, preparou a vestimenta para Adão e Eva. E quando Deus toma túnicas de peles, você tem que saber que Deus matou um cordeiro, porque senão não tem pele. A Bíblia não diz, isto é revelado para Abel. Abel sabia disso, porque Deus, o Mombrana pregando, diz que eram peles ensanguentadas. Deus matou um cordeiro, porque ali Deus já estava exigindo sangue, ali Deus já estava prefigurando a vinda do cordeiro, e tomou a pele daquele cordeiro e vestiu Adão e Eva, tá certo? Deus estava mostrando o que Ele iria requerer de cada homem que viesse oferecer a Deus a sua adoração. Deus estava mostrando que Deus só teria companheirismo com o homem através do sangue derramado do cordeiro.
E aquele cordeiro que Deus matou estava prefigurando a vinda do Senhor Jesus, o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Amém? Então vamos pensando nisso aqui, ó. Há somente um lugar genuíno de companheirismo, e este é sob o sangue derramado do inocente. Esta é a única maneira pela qual podemos ter isto. Vamos ter companheirismo com Deus através do sangue derramado do Cordeiro. Olha, somente uma vez mais, Deus, quando diz algo, Ele não pode melhorá-lo, ou outra ideia. Recorde, essa é a nossa confiança. Deus abriu um caminho para o homem, para que o homem lhe rendesse culto, é sobre o sangue derramado lá no Éden. Foi isso que Deus fez. A primeira decisão de Deus foi sangue, morte, pele de cordeiro, para cobrir a nudez do homem. Ali era uma nudez natural, ali era um cordeiro natural, ali era a química do sangue, mas isso estava apontando para o dia em que nós teríamos uma vestimenta espiritual da palavra, e teríamos o Espírito Santo, o sangue, o sinal que o sangue de Cristo havia sido derramado. Veja, Deus abriu um caminho para que o homem lhe rendesse culto sobre o sangue derramado, lá no Éden. Ele nunca tem mudado de ideia, ele não pode mudá-la. Se o fizesse, teria uma ideia melhor da que teve no princípio. Assim sendo, não pode tê-la. Ele sempre opera da mesma maneira. Amém? Isto é o que o profeta ensina. Tinha mais parágrafo para ler, mas eu creio que isso é suficiente. Deus lá no Éden estabeleceu, depois da queda, que do homem, como o homem seria redimido, restaurado, através do sangue e da morte de uma vida, né, para resgatar o homem da morte. Deus nunca nos receberá de volta, irmãos, sem esse sangue, sem o sangue de um sacrifício perfeito. Tá certo? Porque sempre Deus, Ele é perfeito em sua decisão. Ele mostrou isto lá no Éden. Quando Eva e Adão pecaram, Deus requereu a vida de um cordeiro, para que eles fossem expiados pelo sangue coberto pela pele daquele cordeiro. Tá certo? A pele tampa a nudez de cada homem, a pele do cordeiro, a palavra. Isso está apontando para a palavra. Porque hoje nós temos a vestimenta da palavra, o Espírito Santo, o sangue do Cordeiro. Nós temos o Espírito Santo como sinal do sangue que foi derramado, e a palavra para vestir a nossa alma, e não aparecer a nudez espiritual de cada um de nós. Então veja, aquilo estabelecia como o homem, ou todo e qualquer homem, que quisesse se aproximar de Deus, trazer um culto a Deus, uma adoração, ele tinha que vir pelo caminho provido de Deus, trazer o seu cordeiro, o sangue do cordeiro, aspergir sobre o altar, e trazer a sua adoração a Deus. Amém? Esta foi a revelação que Abel teve. A Bíblia, como nós lemos aqui, o sacrifício de Abel, a adoração de Abel foi aceita, porque aquela foi a decisão de Deus quando Adão e Eva pecaram. E Abel tinha revelação daquilo, porque Abel era filho de Adão e Eva, Caim não era. Caim não tinha linhagem de Adão e Eva, ele tinha linhagem da serpente, um incrédulo, um cego. Desde lá do céu, Lúcifer, ele é um cego, ele é um incrédulo. E aquela natureza foi transferida para Caim. Prova disso que Caim não tinha revelação do que Deus queria, do que era a vontade de Deus. Abel, sendo filho de Adão e Eva, eles tinham linhagem de Deus. Então Deus revelou para Abel que não era frutas, que não era maçãs, que não era um altar florido, porque você não tira a pele de uma maçã para cobrir o homem, você não tira a pele de flores para cobrir o homem. Abel sabia que era um cordeiro, porque Deus já havia lá no princípio, quando seus pais pecaram, matado um cordeiro, tirado a pele do cordeiro e vestido Adão e Eva, tá certo?
porque folhas não cobrem nudez de ninguém, né? O que cobre é roupagem de pele, de couro, não é transparente, tá certo? Então o homem que quisesse ser perdoado e ter sua adoração recebida agora, teria que vir sobre as bases da primeira decisão de Deus, a morte de um cordeiro, tá certo? A morte de um cordeiro, e o sangue de um cordeiro, e a pele de um cordeiro, para vestir o homem e a mulher. Deus tomou o cordeiro perfeito, porque aquilo falava da vinda, né? Mas Deus, no decorrer da era, aceitou outros animais, os irmãos sabem, era aceito como oferta substituta. Quando Deus estabelece o pacto ali com Moisés, Deus aceitou a oferta substituta, até que o verdadeiro sacrifício viesse. Agora diz o profeta, que Deus poderia ter terminado com Adão e Eva, né? E fazer uma nova raça. Se Adão não tivesse tomado Eva de volta, a raça humana não teria entrado na queda e na corrupção que entrou. Mas por Adão amar Eva, ele tomou ela e redimiu Eva, aceitou ela deflorada, né? Depois que a serpente coabitou com ela. Adão amava demais, e Adão, diz o profeta, que ele tinha sabedoria, que Deus iria prover um caminho, Deus iria prover um cordeiro para o pecado dos dois. Adão, o profeta diz que Adão tinha revelação disso, né? Antes da queda, né? Adão sabia todas as coisas. Então veja, Adão ao aceitar Eva, a redimiu de volta, porque Adão amava Eva, porque Eva era parte dele, Eva saiu dele. E Deus não poderia ferir Eva sem ferir Adão, eles eram uma só carne. E assim, como o cordeiro morto por Deus, era o tipo perfeito de Cristo, né? Adão era também o tipo de Cristo, que tomaria o nosso pecado, o pecado de cada um sobre ele. Deus não nos matou também, tá certo? Porque nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Deus já sabia estas coisas, mas nós também éramos parte de Deus, nós éramos parte de Cristo. Deus não poderia nos ferir sem ferir Cristo. Por isso Deus enviou um cordeiro perfeito para pagar o preço do nosso pecado, né? Deus viu que nós éramos redimíveis. Deus tinha nos amado antes da fundação do mundo, estávamos nele. Por isso Jesus, nosso esposo, veio e nos redimiu de volta, pagando o preço do nosso pecado, tá certo? Adão não pagou o preço do pecado. Quem pagou o preço do pecado foi Cristo. Amém? Então Deus, irmão, não pode mudar. Ele usou o cordeiro a primeira vez, tá certo? E aquilo estava apontando para a primeira vinda. E se a primeira vinda ele usou um cordeiro, a segunda vinda ele teria que usar um cordeiro, tá certo? O mesmo cordeiro que veio a primeira vez teria que vir a segunda vez. O mesmo Jesus que veio a primeira vez teria que vir a segunda vez, porque Deus é perfeito na sua decisão. Amém? E quando chegou Jesus, né, depois da queda, Deus aceitou um substituto, um sacrifício substituto, que apontava para a vinda do cordeiro perfeito, humano. E quando chegou Jesus, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cobre, porque o sacrifício substituto ele cobria, não tirava, mas Jesus era aquele perfeito, do qual todos os cordeiros que foram oferecidos falavam. Cada cordeiro oferecido no Velho Testamento, pelos filhos de Israel, pelos filhos de Deus, apontava para o perfeito cordeiro, Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Então, Hebreus 10, 7 diz, sacrifício, né, quando Jesus entra em cena, sacrifícios e ofertas e holocaustos pelo pecado não quisestes mais, não te agradaram, né, segundo a lei. Eis que venho para fazer, disse Jesus, a tua vontade. Tira o primeiro substituto, tá certo?
para estabelecer o segundo, que era a palavra feito carne, o Cordeiro perfeito. Tá certo? Aquela parte do Velho Testamento que era cordeiro substituto, foi tirada, foi aniquilada, porque agora ali com os judeus estava o perfeito, havia chegado a palavra perfeita. Então todo aquele sacrifício do Velho Testamento foi aniquilado, foi tirado, porque agora o perfeito tinha vindo e feito expiação. Amém? Na era da graça, agora na era da graça, você tinha um sangue perfeito, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado. É a palavra feito carne, tá certo? Que tira o pecado. Agora você tem 2000 anos de eras gentias, 7 eras, 7 igrejas. O profeta diz que 7 altares de misericórdia, aonde Deus iria aspergir o sangue de Cristo através do Espírito Santo, porque é isto o que simboliza a era gentia, a era da graça, é a era do Espírito Santo, é a era do sangue, é a era da misericórdia, tá certo? Aonde se teria que se oferecer em cada era um cordeiro, um sacrifício ensanguentado, a palavra de Deus, tá certo? Para expiar, tirar o pecado do homem. Cada mensageiro que viria, iria colocar sobre o altar daquela era um sacrifício perfeito. É o tipo do Velho Testamento, né? Arão, o sacerdote, ele tinha que matar o cordeiro, diz a Bíblia, tomar o sangue, e com o seu dedo ele aspergia 7 vezes sobre o altar. Arão fazia isto, estava apontando para 7 eras, 7 altares, 7 Abéis, que viria e ofereceria um sacrifício perfeito, a palavra do dia. Você não vai encontrar sangue fora da palavra do dia. Fora da palavra do dia, você não tem o cordeiro exigido por Deus, você tem um sacrifício denominacional, diz o profeta. Você tem sangue de cabras, de bodes, tá certo? Mas Deus quer o sangue de um cordeiro, a pele de um cordeiro. Então você tem 7 eras, 7 altares, com o sangue do cordeiro aspergido sobre cada eleito em cada era, 7 tronos de misericórdia, onde cada mensageiro tomou a palavra, aspergiu aquela era, cobriu os filhos eleitos daquela era, tá certo? E estabeleceu ali uma perfeita expiação, ainda que fosse parte da palavra de Deus, tá certo? Era um substituto. Cada mensageiro não foi o cordeiro perfeito, foi algo substituto, até que o cordeiro, a palavra feito carne, voltasse para expiar o nosso pecado, né? Então o primeiro é oferecido o sangue, né? Primeiro é oferecido o sangue, e depois é extraído a palavra, a pele. Olha, o sangue para perdoar o nosso pecado, e a palavra para cobrir a nossa nudez espiritual. Foi assim que Deus fez com Adão e Eva, foi assim que Deus fez em cada era, tá certo? A palavra, o cordeiro, tem que ter pele para cobrir a nudez do homem, tá certo? E como Abel teve revelação de que não foi frutas, nem flores, né, que Deus aceitaria. Isso aí apontava para um sacrifício denominacional, que mais tarde seria oferecido, e Deus aceitaria até que novamente a palavra fosse feito carne, e o cordeiro perfeito, a palavra ensanguentada, viesse à cena. Cada mensageiro foi o Abel do dia, que tomou a palavra ensanguentada e ofereceu na sua era aquele cordeiro. Amém? Cada mensageiro vestiu a sua igreja com a pele da palavra do dia. É isso que o profeta ensina. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Então quando você toma Lutero, irmãos, Lutero foi o Abel ali na Alemanha, né? O altar foi a era de Sardes, como nós sabemos, o 5º trono da misericórdia de Deus. O cordeiro
era o justo viverá da fé. Aquela era a palavra ensanguentada do Cordeiro. O que fez Lutero? Ele degolou para nós, para os luteranos, a justificação. A palavra, o Cordeiro da justificação foi degolado por Lutero. Lutero aspergiu os eleitos daquela era com o sangue da palavra, o justo viverá da fé. Aquele cordeiro, aquela foi a pele que vestiu os luteranos, ainda que foi um sacrifício substituto, não era o perfeito, porque você tem um tipo do Velho Testamento, até que viesse o cordeiro, a palavra feito carne. Então Deus não mudou, Ele continua a requerer o sangue do seu Filho Cristo, a palavra. Só o altar de Lutero, o Abel do dia, tinha sangue. Cada irmão ali católico de Lutero, tá certo? Cada irmão católico de Lutero que quisesse ser perdoado, ter a sua oferta recebida, tinha que fazer como o irmão Abel Lutero. Lutero teve a revelação que o justo viveria da fé. Aquela era a pele do cordeiro que cobriu os luteranos, e Deus não viu a nudez dos luteranos, que fizeram como seu irmão Lutero, tomaram a justificação e creram naquilo, e dali eles extraíram o sangue do cordeiro para pagar o pecado dos luteranos, amém? No altar de Lutero. Todos que vieram na era de Lutero, o Abel do dia, tinha que fazer como Lutero, Não foi isso que Deus falou para Caim? Olha, se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Se você não fizer como seu irmão Abel, eu não vou te aceitar também, tá certo? Mas Caim não tinha revelação. Não, todos que vieram na era do Lutero tinham que fazer como Lutero. Isto é o que Deus disse para Caim. Todos os católicos. Então todos nos dias de Lutero que quisessem ter pecado perdoado, o seu sacrifício aceito, a sua adoração aceita, eles tinham que oferecer a palavra revelada para Lutero: o justo viverá da fé. Tá certo? Só ali havia sangue, no altar de Lutero. No altar católico não tinha sangue, era um altar de flores, de frutas, mas no altar de Lutero tinha cordeiro, tinha sangue, tinha revelação do que Deus queria, a palavra do dia. Vamos para a era de Wesley. Veja, Wesley foi o Abel do seu dia, o altar de Filadélfia, o sexto altar de misericórdia. Só ali nos dias de Wesley havia misericórdia. O sangue foi aspergido por Abel Wesley sobre aquele altar daquela era. A palavra era: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ali estava o cordeiro de Wesley. Wesley teve revelação de Deus. Wesley tinha revelação de Deus, que aquela era, precisava de um cordeiro, e Deus revelou para Wesley, que o cordeiro era: sem santificação ninguém verá o Senhor. Ali estava Wesley, o Abel do dia, espargindo a palavra ensanguentada. Wesley degolou esta palavra. Wesley matou este cordeiro. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Todos agora os luteranos que viveram no tempo de Wesley tinham que oferecer o sacrifício de Wesley, porque Deus só estava aceitando o sacrifício de Wesley. Era aquilo que Deus estava dando naquela era. Aquele era o sacrifício perfeito. Então o altar de Wesley tinha o cordeiro ensanguentado, a palavra do dia. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Era isto o que Lutero tinha, Então veja, Deus não muda. Em cada era Ele tem o Abel com revelação para degolar a palavra do dia, matar o cordeiro, pegar a pele da palavra, cobrir os eleitos daquela era.
e ter a sua adoração. Irmão, Deus não aceita a adoração fora da palavra do dia, porque Deus não aceita sacrifício sem sangue. Cada igreja que não oferece a palavra do dia é um altar de Caim, florido, com flores, não tem pele para cobrir a nudez do pecado deles. Isso foi estabelecido no Jardim do Éden, isso é estabelecido em cada era. Cada era, você tem aí a era caimita, de homens e mulheres que não têm revelação, que não podem oferecer o cordeiro ensanguentado, a palavra do dia. Todo fora do altar de misericórdia de Wesley, você não encontrava sangue, fora do altar da palavra, do Abel do dia, né? Porque o Abel do dia é o mensageiro do dia, né? Todos que quisessem ser salvos, perdoados nos dias de Wesley, tinha que fazer como o irmão Wesley, o Abel do dia, oferecer o mesmo sacrifício. Foi isso que Deus disse para Caim. Amém? Então nós chegamos aqui, irmãos, na sétima era, né? Para nós sermos breve aqui, eu quero ler essas mensagens para os irmãos. Então, quando nós chegamos aqui na sétima era, quando Deus desce na sétima era, o que ele vê? A era de Laodiceia. O que ele vê? A Eva laodiceiana, tá certo? O que o profeta viu lá? Quando Deus desceu no profeta e ele olhou para a era de Laodiceia, rica, miserável, nua. Foi isto o que o profeta Deus viu na América. Quando Deus deu para o irmão Branham a visão, o que ele viu que era a noiva da América, a igreja da América, uma mulher sem nada, completamente despida, somente com uma folha transparente na frente. A mesma Eva que Deus encontrou no jardim ali, sem mais a dispensação da inocência, ele chega na era de Laodiceia e vê uma igreja, uma Eva nua, miserável, cega e não sabe. Foi isto o que Deus mostrou para o profeta, quando ele viu a igreja da América. O profeta disse que dava até vergonha de falar, uma mulher completamente nua, somente com uma folha, algo transparente como Eva, porque a folha de figueira não cobria a nudez. Por isso Deus matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro, algo que cobre a nudez, que tinha sangue. E você vê o mesmo quadro de Gênesis, aquela Eva nua. No Gênesis você vê aqui no final da era, na era pentecostal, quando Deus desce na mensagem do sétimo anjo, uma Eva completamente nua, miserável, desgraçada, tá certo? E não sabe. Então a mensagem do sétimo anjo, 7 selos, 7 trovões, agora era o que? A palavra ensanguentada, porque era isto o que Deus deu para o irmão Branham. Chegamos na sétima era, no sétimo altar, o sétimo trono de misericórdia, o Abel do dia. Ali você tem o irmão Branham, tinha agora um cordeiro perfeito. Olha, a mensagem do sétimo anjo, 7 selos, 7 trovões, agora era a palavra ensanguentada para fazer expiação para nós, os eleitos da última era, tá certo? Olha, a mensagem, a festa das trombetas, a mensagem do sétimo anjo. Veja, a mensagem do sétimo anjo, sobre a mesma trombeta, sobre tudo mesmo, 238, a festa das trombetas, exatamente o mesmo selo, é para chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecostes, tirar a Eva genuína, tá certo? Do Pentecostes, fora das tradições, dos sacrifícios denominacionais, que não tem sangue, tirar esta Eva perfeita, para uma expiação genuína. Olha, a palavra Cristo personificado em sua palavra aqui. Tá vendo? A perfeita expiação. Ali estava o irmão Branham trazendo um altar em que o cordeiro era agora a palavra feito carne, não mais substituto de cabras denominacionais, porque agora o perfeito tinha chegado. Amém? O que era perfeito agora havia chegado, como diz o apóstolo Paulo, né? Em parte profetizamos e em parte conhecemos.
Foi isto que foi as eras denominacionais. Foi parte da palavra, foi uma era denominacional, onde não se tinha o perfeito cordeiro. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, quando viesse o que era perfeito, o que é perfeito é Brana, B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Quando chegasse o sétimo anjo, o cordeiro perfeito, o que era em partes, eras denominacionais, agora seria, diz o profeta, aniquilado. Seria feito como Jesus fez quando entrou em cena. Aquele primeiro sacrifício foi tirado. Estabeleceu-se o segundo, que era a palavra, Jesus, perfeito. Agora acontece a mesma coisa com os gentios. Deus aceitou 7 eras denominacionais, substitutas. Mas na última era, o que era perfeito tinha chegado. A palavra havia sido feito carne novamente. A palavra havia se encarnado. O profeta diz, olha, existe 2 cordeiros. É o profeta que diz. Um cordeiro para os judeus e um cordeiro para os gentios. Lá o cordeiro tinha que ficar guardado por 12 dias, diz a Bíblia. 12 dias, o profeta diz. Do que isto falava? 2 eras. 12 dias, 2 eras. Porque haveria um cordeiro para morrer, mas para os gentios viria um cordeiro para abrir o livro. O mesmo cordeiro que morre para pagar o livro, volta aqui na era dos gentios para abrir o livro. É o mesmo cordeiro. E ele continua sendo um cordeiro expiatório, porque o sacrifício de Cristo permanece até hoje. O seu sangue é forte, vermelho e verdadeiro para pagar o nosso pecado. A nossa confissão deve ser sincera, porque Deus continua sendo aquele cordeiro ensanguentado. Ele saiu do altar das eras de misericórdia, mas ele permanece no trono do coração da esposa. Deus ainda tem um trono de misericórdia, e este é o coração da igreja hoje. Você não tem misericórdia fora da mensagem da esposa de Cristo. Veja, a palavra feito carne, diz o profeta, a perfeita expiação. Tira agora o que era parte, agora seria aniquilado. Tira o primeiro, as eras denominacionais, estabelece o segundo, o cordeiro perfeito para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Tira fora a cabra batista, tira fora a cabra assembleiana, tira fora a cabra luterana, tira fora a cabra pentecostal, porque agora você tem o cordeiro feito carne. Tira a cabra da mensagem, porque não é o nome dela, é o nome dele. Foi isso que o irmão Brano ensina para nós aqui, olha, o perfeito lugar de adoração. Deixa eu pegar aqui para nós lermos aqui. Na mensagem, um lugar de adoração escolhido por Deus. Olha, no parágrafo 79, metade do parágrafo, olha o que ele diz aqui. Ele é o lugar de adoração escolhido por Deus. Presta atenção aqui. É o nome dele, é o nome de Deus que é dado a ele. Veja, é o nome de Deus que é dado a ele. Vai se lembrando aí. Um gentio levaria seu nome. É o nome de Deus que é dado a ele. Ele é o lugar de adoração de Deus. E o nome de Deus é dado a ele. Agora presta atenção nisso aqui. Ele é a palavra de Deus. Ele é o nome de Deus. Ele é tanto a palavra de Deus como o nome de Deus. Veja, agora Deus tinha tirado o nome dela. Organizações religiosas, igreja fulana de tal, igreja ciclana de tal, igreja da mensagem. Não é o nome dela, é o nome dele. Ele é a palavra de Deus, Cordeiro de Deus, nome de Deus. Irmão, e foi Deus. Esse foi o lugar de adoração escolhido por Deus. Mas eu quero que os irmãos liguem algo aqui, preste atenção, com esta mensagem. Olha,
Isso aqui é comer o livrinho com João. Foi isso que nós aprendemos quando comemos o livrinho. Olha, ele é tanto palavra de Deus como o nome de Deus. Agora presta atenção nisso aqui. Mensagem ou julgamento. B-R-A-N-H-M são 7 letras. A palavra de Deus aperfeiçoada. Vocês viram o nome dele? A palavra de Deus, B-R-A-N-H-M, a palavra de Deus aperfeiçoada. Ele é tanto palavra de Deus como o nome de Deus. Os irmãos viram o perfeito lugar de adoração? Olha, isso aqui é muito importante. Tem mais mensagem aqui. Então tira o nome dele e coloca o nome, tira o nome dela e coloca o nome dele. Você tem 7 altares de sacrifícios denominacionais de cabra, mas no fim da era, como chegou o fim do Velho Testamento, o Cordeiro Perfeito entrou em cena, e agora era o nome dele. 7 eras gentias de sacrifícios denominacionais de cabra, igrejas denominacionais, mas quando chega na 7ª era, você tem a palavra feito carne no nosso meio, a perfeita expiação, e é o nome dele, a palavra dele. Olha aqui, mensagem Jeová Jirê, parágrafo 100, muito importante para nós também colocarmos junto com esta mensagem aqui. Olha, no meio do parágrafo 99, ele tinha que nascer sobre o carneiro, porque ele era um carneiro. Agora, as pessoas podem tropeçar, mas Jesus nasceu aonde? Em abril, porque cordeiros não nascem em dezembro. O profeta diz, os montes, as colinas da Judéia estavam cheias de neve. Cordeiros nascem na primavera, em abril. Qual foi a data que o irmão Branham nasceu? 6 de abril. Olha aqui, ele tinha que nascer sob o carneiro, porque ele era um carneiro. O carneiro era em abril, exatamente. Ele nasceu sob o carneiro, e isto era o que ele era, um carneiro. Ele era o carneiro de Deus, ele foi ali em cima. E foi ele ali em cima que tomou o lugar de Isaac. Amém? Vocês não veem isto? Olha, ali está mostrando claramente a noiva da semente real de Abraão, nós. Tá certo? A noiva, porque a noiva judia do tempo de Jesus foi a semente natural de Isaac. Nós somos a semente real, espiritual de Cristo. Olha, a noiva semente real não será chamada de ela. Por que, meus irmãos, que Deus não permitiu William Branham tirar o seu nome do tabernáculo? Ele queria, mas não conseguiu, porque não era o nome dela, era o nome dele. Será que as pessoas não podem ver isto? Nós nunca tivemos uma igreja que fosse colocada no umbral da porta o nome dele. Pode vasculhar, é o nome dela. Igreja Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana da Graça, Igreja Brasil para Cristo. Mas quando chega na 7ª era, o Tabernáculo Branham. Eu não queria que meu nome estivesse ali, né? Vê como é que o João, o pastor Osmar, teve revelação em colocar o nome, é o nome dele. Veja o Abel João do dia, colocando o nome dele, não o nome dela. Igreja fulana, ciclana, não. É o masculino, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque as igrejas aí não têm expiação, porque é o nome dela. Sacrifícios denominacionais, altares floridos de frutas e flores, não tem sangue, não tem pele da palavra para cobrir a nudez delas. Quem tem pele da palavra é o Cordeiro. Nós somos cobertos pela pele de Apocalipse 10, do 1 ao 7. A palavra feito carne, o Cordeiro sendo oferecido no último altar do Abel Branham. E cadê o irmão João para oferecer o mesmo sacrifício? Nós temos hoje.
Tivemos o Abel Brana oferecendo sobre o altar dos Estados Unidos, mas ninguém se beneficiou, ninguém viu que era o nome dele. Deixa eu terminar aqui. Ali mostrando claramente, a noiva da semente real não será chamado de ela. Os irmãos podem ver o novo nome que nós recebemos? Nós tínhamos o que? Assembleia Presbiteriana da Graça, Brasil para Cristo, o nome dela. Mas quando chega o perfeito, o que é em parte, o sacrifício substituto de eras denominacionais é aniquilado, porque agora você tem o perfeito sacrifício. Olha, sacrifício denominacional de cabra, diz o profeta. Não é chamado de ela, mas por ele. Irmão, Brana não é o homem, irmão. Brana, as pessoas tinham que ter essa revelação. Quando falamos ele, nós estamos falando da palavra Cristo. Não estamos falando do homem de carne, Brana. O nome foi colocado na palavra que é Cristo, que foi revelada no Monte Pôr do Sol. Olha, não pelo nome dela, mas por ele, a palavra manifestada do Carneiro. Pois ele é a palavra e o Carneiro. Tá certo? Não é o irmão Brana que é o Carneiro, meu irmão. É a palavra revelada no irmão Brana. Deus tinha que usar um homem para abrir o livro. Tá certo? Esse homem tinha que tipificar Cristo em tudo, porque era um tipo. A gente começa a falar alto, né? O microfone atrapalha, né? A gente vai aprendendo, tá certo? Não por ele, a palavra manifestada do Carneiro. Ele, pois ele é a palavra e o Carneiro. Olha aqui, não chamado, veja, pelo nome dela, mas chamado pelo nome dele. Ele tomaria. Aí o povo está pensando, não, é Jesus. Mas olha, presta atenção, tem a revelação, Abel. Se você é um Abel, você vai ter revelação. Agora, se você for um Caim, você não vai fazer como o Abel do dia. Porque os pastores hoje não conseguem que a sua adoração seja recebida por Deus. Eles não têm o sacrifício do Abel do dia. Eles não fizeram como o irmão Brana, ofereceu a palavra ensanguentada do Carneiro. Eles não querem. Olha, não pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo dentre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome. É isso aqui que os pastores deveriam explicar para a igreja. Não simplesmente condenar o que pregamos. Explica isso aqui para a sua igreja. Não por nome dela, por seu nome. Levariam o seu nome. O profeta diz, que coisa. Hein? Que coisa. Ele diz, por que temes isto então? Porque o povo teme o novo nome Brana. Por quê? Um gentio levaria seu nome. Amém? Explica isto aqui para a tua igreja. Um gentio levaria seu nome, o Carneiro. Não o nome dela, a igreja da mensagem. Não ela, mas ele, o profeta diz, aleluia. A semente real veria isto. Irmão, se você é semente real, você está vendo. Vocês não podem ver Malaquias 4 acontecendo? Restaurando de volta a palavra original, a palavra de Deus. Certamente vocês podem ver isto, a noiva da semente real, não pelo nome dela, pelo nome dele, o Cordeiro. Um gentio levaria seu nome, tá certo? Lá no tempo da Galileia foi um judeu. Ele não era judeu nem gentio, mas a samaritana disse que ele parecia um judeu. Levou o nome de Deus. Aqui um gentio leva o novo nome de Deus. Antes de Brana ser chamado Brana, Deus já tinha novo nome, porque Deus já tinha 2 cordeiros, um para a era gentia e um para a era judia, tá certo? E o que ele manifesta, quando o cordeiro manifesta o nome dele. B-R-A-N-H-A-M, Dr. Lee.
Só faltava ele falar: é o nome do Cordeiro, a palavra ensanguentada deste dia. Você não crê nisso? Olha, deixa eu ler mais uma mensagem aqui para os irmãos. O que era perfeito havia chegado na sétima era, perfeito. Todos teriam agora que vir sobre o sangue derramado do que? Dos 7 trovões. Porque 7 trovões é a palavra revelada. Todos que quisessem sangue teriam que crer na mensagem dos 7 selos, o que foi revelado. Tudo era agora que era parte foi aniquilado, tirado, tá certo? Tira fora o sacrifício denominacional. Agora você tem, sabe o que? O cordeiro ensanguentado. Apocalipse 10, como nós lemos aqui, ó. Apocalipse 10. Você não crê nisso, que é ele? Fora do que foi revelado, fora dos trovões, fora do 7º selo, fora da 3ª etapa, você não tem sangue expiatório. Olha aqui a mensagem ao nascer do sol. Veja aqui como que o cordeiro chegou. Recordem, o poder vivificador, observe o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os selos. O que era perfeito chegou. Tem chegado para abrir os selos. Foi acaso a inteligência de um homem? Foi a cabeça do irmão Branham que desceu lá? Ou foi a cabeça de Jesus Cristo? O profeta diz: a mesma cabeça do Oriente é a mesma cabeça do Ocidente. Não foi o poder vivificador de Deus que nos predisse que isso aconteceria. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nesta coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que era a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estamos vendo de forma correta, vimos que era nosso Senhor. O Cordeiro de Deus que abre os selos e revela os 7 trovões. Tá certo? João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora William Branham está dizendo: eis o Cordeiro de Deus, está em pé aqui no tabernáculo e vai abrir o primeiro selo. Como que o Cordeiro chamava? O nome dele? Um gentio levaria seu nome? Como que o Cordeiro chamou? Hein, doutor Lee? B-R-A-N-H-A-M. Doutor Lee, perfeito. O que é perfeito chegou, doutor Lee. Vem vocês? Olha, nós estávamos vendo de maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Se o povo visse da maneira correta, eles veriam que quem veio nesta nuvem foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, vem vocês? Foi Ele quem abriu estes selos. Quem que abriu os selos? O Cordeiro, Jesus Cristo. Foi Ele quem abriu estes selos. Ele é estes selos, porque toda a palavra é Cristo, o Cordeiro. Por isso o irmão Branham diz: a perfeita expiação tem chegado para nós debaixo do 7º selo. Quando o 7º selo é revelado, é trazido para o altar da 7ª era o perfeito sacrifício para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo em carne. Porque é isto que é a revelação de Jesus Cristo. Se Cristo está revelado, Ele tem que estar em carne. Não existe revelação de Jesus Cristo na nuvem. Ali você tem o Espírito Santo encarnando no Filho do Homem, o 7º selo, para que o 7º selo revele Ele na terra, em carne humana. Sabe o que é a nuvem? Cristo, o anjo forte, é o negativo. Quando você revela o positivo, é Brana. Brana é Jesus Cristo revelado em carne humana. A palavra encarnada. O que ele diz aqui? A palavra aperfeiçoada. Foi o profeta que disse. Os mesmos anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender.
foram eles que tiraram uma fotografia, não fomos nós, mas está ele ali parado, juiz supremo, mostrando que ele é o alfa, aí, ômega. Quem é alfa? Jesus. Eu te pergunto, Jesus alfa, ele é um homem em carne humana. Não adianta você pensar em Jesus alfa lá no céu. Ele foi alfa porque ele foi o primeiro cordeiro. Então quando você pensa no alfa, o cordeiro, ele é um homem em carne humana. E quando ele fala ele é o último, ele é ômega, você tem que pensar Jesus em uma carne humana, ômega. Amém? O princípio e o fim. Que tremenda identificação. Ainda tem mais aqui, ó. O que vocês vão fazer com esse parágrafo? O poder vivificador fez isto por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Certo? Não é sua aparição, não. O poder vivificador mostrou a sua aparição na nuvem. Mas o poder vivificador nos mostra a sua vinda na terra. Porque vinda de Deus na terra é Jesus, um homem de carne. A segunda vinda tinha que ser do mesmo jeito, um homem de carne. O poder vivificador fez isto por nós. Oh, irmãos, que pena que acabou o nosso tempo. Mas os irmãos creem nisso? Porque aqui em cima o profeta mostrou que esta pedra, não vou ler porque não dá tempo, tá certo? Mas esta pedra é a pedra que Daniel viu, a pedra cortada sem mãos, desceu da montanha, rolou e esmagou todos os reinos gentios. Aquela visão de Daniel estava apontando para este acontecimento, quando a pedra cortada sem mãos, 7 trovões, rolaria da montanha do monte pôr do sol, e esmagaria, e tornaria em nada todos os outros lugares de adoração. Olha, eu preciso ler isso aqui para os irmãos, tá bom? Só mais este parágrafo. Olha aqui, esta pedra, 7 trovões, a revelação de Deus em carne, porque é isso que é 7 trovões. Quando os 7 trovões soasse, Deus estaria em carne na terra, feito carne, o cordeiro perfeito. Ele aniquilaria todos os outros lugares de adoração. Olha aqui, então meu irmão, quero lhe perguntar algo ao encerrar. Olha aí, viu que era a vindicação para me ler esse parágrafo? Quero lhe perguntar algo antes de encerrar. Nós também vamos encerrar. Diremos isto, em Malaquias 4, nós recebemos a promessa de uma outra águia, uma coluna de luz, fogo a seguir, para mostrar para a igreja errante hoje, que ele é Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não se nos prometeu um outro vir voando do deserto, do Arizona? Amém? É exatamente esta a verdade. Olha, quão apropriado e como combina com Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se manifestar, onde o Filho do Homem, águia, se revelará, aqui ó, pedra cortada sem mãos, se revelará para reduzir a nada todos os outros lugares de adoração, tais como denominações e assim por diante. Deus escolheu o seu lugar. Amém? Qual foi o lugar de adoração que Deus escolheu para reduzir a nada todos os sacrifícios denominacionais de cabra? Qual foi o nome? BRANHM, o perfeito lugar de adoração, que reduziu a nada todas as denominações. Tudo que você pensar de denominação, quando o 7º selo é aberto, é trazido para a igreja do último dia, o perfeito lugar de adoração. Não está você feliz? Precioso Deus, nós agradecemos pela verdade da sua palavra, Pai, por ter o Senhor mostrado para nós este perfeito lugar de adoração. Somos gratos, Senhor, pelo sacrifício, Pai. O Senhor levantou hoje um Abel, Senhor, para oferecer o mesmo sacrifício que o teu servo profeta ofereceu, Pai. A expiação está, Pai, naquele livrinho que João comeu, Pai.
Ó Deus, que cada um possa ver isto, Senhor. Não existe outro altar que tenha sangue, senão no altar de João, aonde a perfeita palavra foi oferecida para a igreja noiva. João, Pai, o Abel deste dia tem oferecido para nós o perfeito sacrifício, a palavra ensanguentada. João degolou para nós 7 trovões, Pai. João degolou para nós o 7º selo. João degolou para nós a era que terminou, Pai, o cordeiro que saiu do trono. Esta mensagem que purifica o nosso pecado e expia nós de toda a maldade, está sobre o altar de João, o Abel do dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Amém.